Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre os dividendos dos ETFs. Por que os ETFs no Brasil não pagam dividendos? Mas, primeiramente, o que são ETFs? Bem, ETFs, que é uma sigla que quer dizer Exchange Trend Fund, ou fundo de índice, é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação. O ETF também ele pode ser chamado de fundo de índice. A maioria dos ETFs acompanha o índice, como um índice de ações ou índice de títulos. Os ETFs podem ser atraentes como investimentos por causa dos seus baixos custos e recursos semelhantes às ações. Mas para entendermos por que os ETFs não pagam dividendos no Brasil, primeiramente é importante a gente entender como que funciona a tributação sobre os ETFs. O IOF ele é cobrado do investidor e o imposto de renda sobre o ganho de capital na venda das cotas, a sua alíquota é de 15% sobre o lucro. Então vamos supor que você realize a compra de uma cota de ETF por R$ 100 e posteriormente você venda essa mesma cota por R$ 180. O imposto dessa operação seria de R$ 12, que equivale à aplicação da alíquota de 15% sobre os R$ 80 de lucros dessa operação. Simplificando nesse sentido, porque não estamos considerando custos de corretagem em taxas da B3. Agora que a gente já entendeu um pouco como que funciona a tributação dos ETFs, vamos falar sobre a grande desvantagem tributária que nós temos ao investir em ETFs no Brasil hoje. Como vocês já devem saber, quem investe diretamente em ações tem os dividendos livres de imposto na legislação atual. E, além disso, os acionistas cujo total de vendas dentro do mês não ultrapassar R$ 20.000 não precisam pagar imposto de renda daquelas ações no ganho de capital. Os ETFs, por outro lado, como eles estão incorporando dividendos no patrimônio deles, quando o investidor fizer a venda de uma cota de ETF, ele vai ser tributado em 15%. Então, indiretamente, está havendo uma tributação sobre os dividendos. Também, além disso, para os ETFs não existe aquela isenção de vendas de até R$ 20.000. Independente do valor vendido do ETF, vai haver tributação sobre o ganho de capital. Então, por que será que os ETFs não distribuem dividendos no Brasil? Distribuir dividendos seria uma forma de diminuir essa desvantagem tributária. Mas será que existe alguma lei, regulação, alguma norma que proíbe essa distribuição? Os ETFs, eles são regulados pela Instrução 359 da Comissão de Valores Mobiliários, ou a CVM, que fala sobre a constituição, administração e o funcionamento dos fundos de índice. Nessa instrução, a gente não encontra nenhum tipo de proibição de que os ETFs façam distribuições de dividendos, e no capítulo 6, que trata sobre o regulamento do fundo, ela estabelece que o regulamento do ETF deve obrigatoriamente dispor sobre como se dará a distribuição de resultados do ETF. Então vamos ver aqui um regulamento só para nós termos uma ideia de como que eles abordam esse tema. Nós vamos ver aqui um dos ETFs mais populares da B3, o BOVA11. Lá no parágrafo 4 do regulamento, a gestora já estabelece que as receitas recebidas pelo fundo não serão distribuídas aos cotistas e serão reinvestidos. Então, voltamos à nossa pergunta inicial: por que os ETFs do Brasil não distribuem dividendos? E nós estamos focando no Brasil porque nos Estados Unidos o mais comum é que os ETFs façam sim as distribuições de dividendos. Parece claro que os ETFs no Brasil não distribuem dividendos simplesmente porque as gestoras não querem fazer isso. Então, aparentemente, não tem outra explicação possível para isso. Parece que para a gestora é muito interessante essa retenção dos dividendos, porque isso faz com que, ao longo do tempo, o patrimônio do ETF vai aumentando. Então, a retenção de dividendos nos ETFs meio que se tornou uma regra no mercado brasileiro. Todas as gestoras têm feito isso atualmente. E tudo indica que, provavelmente, esse cenário só vai mudar no final de 2022,
conforme nós vemos aí nessas reportagens, na reportagem da Infomoney, que está falando sobre isso, né? Então, se você chegou até aqui, gostou do conteúdo, clique no like, se inscreva no canal e obrigado. E considere também clicar no sininho para ser notificado de novos vídeos.